Uma boa sorte, um bom trabalho para o novo ministro. A gente vai falar bastante ainda de coronavírus, mas agora da questão prática. As pessoas precisaram aderir a várias medidas para evitar a disseminação do coronavírus. Só que mesmo com todos esses cuidados, pode acontecer de você acabar entrando em contato com alguém que está com vírus, um filho, a irmã, os pais. Se isso acontecer, quais são os cuidados recomendados? Quem explica para a gente é Raquel Moarec, infectologista da Rede D'Or. Raquel, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você. Prazer. Raquel, primeiro, para quem então tem o risco de ter o contato com alguém que está com a doença, um filho, a mãe e mora, por exemplo, no mesmo ambiente, na mesma casa, quais são os cuidados que a gente deve tomar para que essa doença não se propague aí para o próximo? Olha, primeiro que a pessoa precisa ficar em isolamento dentro da sua própria casa, né? Esse isolamento seria no seu quarto ou num controle de um lugar que é onde ela precisasse não se locomover e não passar em contato com as outras pessoas junto. Então, isso era o ideal. E doutora, tem muita gente que tem a preocupação de estar com a doença. A gente sabe que os testes não estão sendo feitos em todos, não como em outros países, mas sempre fica aquela dúvida, quando que eu devo ir fazer o teste? Quando eu devo procurar atendimento? Esperar até que ponto? Se eu estou com uma gripe, se eu estou com o nariz com a coriza, devo ir, não devo ir? Porque tem gente que tem medo de não estar com a doença, checar para ver se está com a doença e aí acabar pegando a doença porque foi no hospital. Olha, a maioria, 80%, vai ter um sintoma leve, vai ter uma tossinha, vai ter uma febre baixa de 37, 37,2, vai ter um cansaço, mas isso vai melhorar em torno de 3, 4, 5 dias. O problema são as pessoas que, a partir do quarto, quinto dia, permanecem com essa subfebril, nessa temperatura de 37,2, e começa a ter um fôlego curto em realizar as suas coisas dentro de casa, tipo ir ao banheiro, fazer uma comida, começa a evoluir com um cansaço para coisas simples. Esta é a hora que a pessoa precisa procurar assistência médica, a partir do quarto e quinto dia que não melhorou. Doutora, também há a dúvida de quem acaba contraindo, tendo a Covid-19, é saber qual é o momento que ela pode retornar à vida cotidiana normal, ou seja, sair do quarto, sair do isolamento, poder conversar com outras pessoas sem ter o medo de passar essa doença. Existe algum protocolo a ser seguido quanto a isso? Então, essa é a pergunta mais importante que você já me fez e que todo mundo está fazendo. Existem vários exames, né? A gente tem o RT de Covid, que é o PCR, uma reação molecular, que a gente faz nos primeiros dias de sintoma e que às vezes dá positivo até o 12º dia do quadro, fazendo uma raspagem do nariz. Outros exames são feitos por sorologia. Essa sorologia ela é muito discutida porque ela é avaliada cada vez diferente por pedaços desse vírus. Elas podem mostrar que você tem IgG e tem IgM de defesa desse vírus. Mas ele está transmitindo ainda? Essa é a pergunta. Então, clinicamente falando, a partir do 15, 20 dias da doença ativa, não tendo mais sintoma da tosse, não tendo mais sintoma clínico, ele aparentemente, mesmo tendo o vírus nos seus exames, ele pode não ser transmissor. Essa é uma coisa que a gente pode falar que então não é que ele está curado, ele teve uma resposta clínica. O curado, o exame ideal, a gente ainda não tem. Uhum. E doutora, outra questão, aqui no Brasil pelo menos ainda não tem informações de que pessoas tenham tido a Covid-19 duas vezes, mas há alguns lugares que esse termo ter tido duas vezes não é bem confirmado, né? Pode ser que o vírus tivesse ser reativado, enfim. Tem que ter uma preocupação também de quem teve, a gente tem que ter um controle, olha, essa pessoa teve a Covid-19, é bom ficar atento para ver se os sintomas forem voltar, tem que ter essa atenção também?
As pessoas hoje estão vendo assim, eu tenho exame, que eu já estou de resposta clínica, então eu posso ter vida normal? Eu posso continuar beijando a minha família, vendo tudo. Então, é o que eu tenho para dizer, né, que eu falo para os meus pacientes, toda vez que você tem a sua cura ou você tem a sua resposta imune clínica, você ainda é um carreador desse vírus através da roupa, através do sapato, igual todo mundo. Então, precisa continuar o distanciamento social, mesmo, não só fora de casa, como dentro da sua casa, principalmente para as pessoas de risco. Então, eles falam, então eu vou ter que continuar isolado? Eu falo, não é isolado, mas continua sendo risco. Eu sou médica, eu tenho os meus filhos, eu tenho que fazer o distanciamento social na minha casa, porque eu continuo trabalhando na rua. Então, porque eu já tive, ou, por exemplo, a pessoa fala, então eu já tive, eu não vou transmitir? Vou transmitir carregando o vírus de outras formas. Ou seja, para quem está em casa também e às vezes entrou em contato com quem já teve a doença, você citou o seu exemplo, que é médica, mas posso citar o nosso exemplo aqui, jornalistas que seguem trabalhando, pintou um caso numa redação determinada, qual que é o critério para a pessoa seguir? Então, é manter o isolamento sempre, não importa se ela teve ou não teve. Então, eu não recrimino isolamento de um tipo ou isolamento do outro. Eu só digo o seguinte, nós precisamos prestar atenção. Hoje, agora, é obrigatório o uso de máscara como um equipamento de proteção individual. O uso de máscara de tecido, a gente tem o uso do álcool gel, que é uma coisa obrigatória e que tem que ser obrigatória para todos os trabalhadores. Então, o que eu indico a gente tem que ter o distanciamento social, tem que ter em torno de 1,5 m a 2, porque eu estou trabalhando na rua, esse vírus está aí na rua, então eu acho que a gente precisa entender que ele está presente e eu quero evitar que os meus entes queridos apresentem ou tenham esse vírus dentro da minha casa. Tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez pela participação e pelas explicações sobre a Covid-19. Um forte abraço. Forte abraço.